Desta vez, vamos tomar um tempo para compartilhar a Palavra de Deus com o tema Ensine o que eu ordenei. Há tantas igrejas no mundo hoje em dia. Vendo-as, não podemos deixar de pensar. Essas muitas igrejas, como a areia do mar, estão guardando e ensinando o que Cristo ordenou? Pensando nesta pergunta, vamos tomar um tempo para ter a esperança pelo céu. Há tantas igrejas no mundo. Então, não é uma questão óbvia elas terem de obedecer ao que Deus ordenou? Todas as coisas que Deus nos ordenou fazer são o caminho para a salvação, o caminho ao céu e o caminho para a remissão de pecados. Ninguém pode ir ao céu sem passar por esse caminho. A fim de salvar a humanidade, Cristo ensinou as leis e os caminhos da salvação. Foi por isso que Cristo deixou suas últimas palavras antes de ascender ao céu, dizendo: ensine todas as nações a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Contudo, observemos ao nosso redor as igrejas do mundo hoje em dia. Faz um longo tempo que os ensinamentos de Cristo desapareceram. Em relação ao número de igrejas, é descrito que são tantas quanto a areia do mar. Contudo, os ensinamentos de Cristo não são pregados em nenhuma igreja. Isso é muito impressionante. Uma igreja serve para crer em Deus e em Jesus. As pessoas pensam que todas as igrejas do mundo têm os ensinamentos que Jesus ensinou para salvar a humanidade. Mas elas não têm. Cristo previu como seria a geração de hoje. Então, seu último pedido foi: ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E, no livro do Apocalipse, capítulo 22, também contém esse pedido: não acrescenteis, nem tireis nada das palavras do livro desta profecia. Isso porque ele previu que a última geração inteira não obedeceria sua vontade. Deus, que conhece o fim desde o princípio, previu isso e pediu a todas as pessoas da terra que seguissem o caminho da salvação que Ele ordenou. Hoje, então, nós estamos guardando o que Cristo nos mandou e estamos ensinando. Da mesma forma, examinando-nos, vamos dar um passo em direção ao reino dos céus neste sábado. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui, nós podemos ver claramente o que devemos pregar a todas as nações. Jesus nos permite conhecer que devemos pregar a todas as pessoas tudo o que Ele nos ordenou. Vamos continuar lendo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nessas palavras estão contidos o amor de Jesus pela humanidade e tudo o que é importante para a nossa salvação. Cristo sabia muito bem
que se qualquer outro ensinamento fosse acrescentado e proclamado à humanidade, ninguém poderia vir à salvação. Então, ele deixou esse último pedido aos seus discípulos. Ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Este é o fim do Evangelho de Mateus. Hoje, numerosas pessoas na Terra clamam crer em Jesus. Como já mencionado, aqueles que clamam crer em Deus são tantos quanto a areia do mar. Então, não podemos evitar de pensar sobre uma questão. Eles estão guardando e ensinando o que Cristo ordenou? Isso porque a pergunta está intimamente ligada com a nossa salvação, com a remissão de pecados e com a glória do Reino Celestial. Portanto, quem quer ser perdoado de seus pecados deve, sinceramente, pensar sobre essa pergunta. Eu estou obedecendo o que Cristo mandou? Eu estou ensinando? Então, por que todas as igrejas hoje em dia não ensinam o que Cristo ordenou? Resumindo, é porque elas não são igrejas das quais Cristo se agrada. Para dizer mais brevemente, elas são falsas igrejas. Entre os ensinamentos de Cristo, há um ensinamento: guardem a Páscoa e recebam a vida eterna. Então, esse é um ensinamento verdadeiro de Cristo? Esse é um ensinamento que devemos obedecer? Estudando este assunto, vamos dar graças a Deus por nos dar a Páscoa, a verdade da nova aliança. E vamos dar glória a Deus por nos abençoar, permitindo-nos guardá-la e pregá-la. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou o quê? A vida eterna. As minhas ovelhas, nesta parábola, se referem aos santos que creem em Jesus Cristo. O que Jesus prometeu dar aos santos que criam nele foi a vida eterna. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, aqueles que ouvem a voz de Jesus e o seguem, e têm verdadeira fé nele, devem receber uma promessa por isso. O que seria? Eles devem receber a promessa da vida eterna. Jesus definitivamente disse sobre isso. Eles não creem porque não são das minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz com certeza. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Sendo assim, eu lhes dou um sinal de que vocês são minhas ovelhas. O sinal é a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando Jesus disse aos seus discípulos, 2000 anos atrás, através de qual processo Jesus disse que ele daria a vida eterna à humanidade? Nós precisamos pensar cuidadosamente sobre essas questões. Muitas igrejas dizem, se nós apenas crermos
no sangue precioso de Jesus Cristo, nós podemos obter a salvação e a vida eterna. Eles falam de forma abstrata e áspera, mas Jesus especificou como nós podemos obter a vida eterna. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, quem é o Filho do Homem aqui? Jesus. E não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Em outras palavras, se não comerdes a carne de Jesus e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E o versículo 54 diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? Tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos continuar com o versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. O versículo 58 diz: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. A respeito da carne e do sangue de Jesus, assim Jesus deu a resposta. Vejamos uma cena interligada no Evangelho de Mateus, capítulo 26. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17 diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? A carne e o sangue de Jesus estão intimamente ligados com essa Páscoa. E hoje nós estamos presenciando essa cena da Páscoa. Versículo 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus celebrou a Páscoa. Seus discípulos também aguardaram. O versículo 19 diz: e eles, os discípulos de Jesus, fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. As palavras celebrarei a Páscoa mostra que esse é um mandamento de Jesus. A Páscoa é uma festa que contém a determinação, vontade e mandamento de Jesus. Então, o que é ministrado na festa da Páscoa? Vamos continuar com o versículo 26. Aqui, vocês podem ver como a cerimônia da Páscoa é realizada. Enquanto comiam, tomou Jesus o quê? Tomou um pão, o pão da Páscoa, e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o quê? Isto é o meu corpo. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus disse: quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus disse na Páscoa, partindo o pão: isto é o meu corpo, isto é a minha carne. Ele deu o pão da Páscoa aos seus discípulos. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o cálice aqui contém o vinho da Páscoa. Então tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Versículo 28. Porque isto, o vinho da Páscoa, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Tomando o pão da Páscoa, ele disse aos seus discípulos que o pão é o seu santo corpo. Referindo-se ao vinho da Páscoa, ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus tornou conhecido à humanidade que o vinho da Páscoa é o seu sangue. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus disse: quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna. Através dessa única cerimônia da Páscoa,
Jesus nos ensinou o caminho para termos acesso à sua carne e ao seu sangue. Resumidamente, o pão e o vinho da Páscoa se referem à carne e ao sangue de Jesus. Aqueles que comem o pão da Páscoa e bebem o vinho da Páscoa têm comido da carne de Jesus e bebido do seu sangue. Jesus nos concedeu a promessa da vida eterna através da Páscoa. Jesus prometeu, dizendo: quem participa desta cerimônia tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles que tomam parte desta promessa se tornarão nos cordeiros de Jesus. Jesus prometeu claramente: eles todos obedecerão minhas palavras e todos me seguirão. Mas, para aqueles que não fazem isso, eu não posso lhes dar a vida eterna. Eles não têm vida neles. Dessa forma, a Páscoa é muito importante. É uma santa cerimônia guardada por Jesus e seus discípulos. E um santo regulamento que Deus nos ordenou guardar, não é? Foi por isso que Jesus mencionou especialmente a Páscoa como a nova aliança. Vamos encontrar a mesma cena que mostra a celebração da Páscoa no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa. Para o quê? Preparar a Páscoa era um mandamento de Jesus. Jesus nos mostrou o padrão de fé e nos deu todos os seus ensinamentos através dessa Santa Páscoa, certo? Ide, preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Versículo 9. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então, lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Assim como Jesus lhes disse, eles encontraram um homem e prepararam o quê? Prepararam a Páscoa. Quem a preparou? Seus discípulos prepararam a Páscoa, assim como Jesus lhes disse, e aguardou, certo? Versículo 14. Chegada a hora. Aqui se refere a que hora? Chegada a hora de guardar a Páscoa. Pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Eles participaram da Santa Ceia da Páscoa. Versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, Jesus enfatizou que o pão da Páscoa é o seu corpo. Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. O que Jesus disse que devemos fazer? Ele disse: fazei isto. A Páscoa é uma festa que devemos guardar. De quem é esse mandamento? Esse mandamento é de Jesus. De acordo com a Trindade, esse é um mandamento de Deus Filho, não é? Vejamos o versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus disse: ensine todas as nações a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essas foram as últimas palavras que Jesus proclamou aos membros que se reuniram no Monte das Oliveiras, antes de ele ascender ao céu. Então, hoje, o que todas as igrejas devem fazer com a Páscoa? Eles devem guardá-la, certo? Jesus nos disse para ensinar todas as nações a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Hoje, contudo, nenhuma igreja guarda a Páscoa da nova aliança.
Isso é impressionante. Jesus repetidamente nos pediu para guardá-la. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Elas me seguem. Eu lhes darei a vida eterna. Jesus determinou todo o procedimento e método de nos dar a vida eterna. No dia da Páscoa, dando o pão e o vinho da Páscoa aos seus discípulos, Jesus disse: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Coma e beba isso, para que vocês possam receber a vida eterna. E até mesmo nos ordenou a guardá-la, dizendo: fazei isto em memória de mim. Sendo assim, não é impressionante que não haja igreja no mundo guardando a Páscoa, ainda que seja o santo ensinamento de Cristo? Se nós esperamos pelo reino dos céus e queremos receber a vida eterna, o que nós devemos fazer com todas as leis, regulamentos e decretos que Deus ordenou? Não é razoável guardá-los? Aqueles que guardam a lei de Deus são aqueles que creem em Deus. Ainda que muitas pessoas clamem crer em Deus hoje, elas não percorrem o caminho da fé. Sobre isso, Jesus profetizou de antemão. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que tipo de pessoa são aquelas que dizem, Senhor, Senhor? Elas não são as pessoas que clamam crer em Deus? Quem Jesus disse que entrará no reino dos céus? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Jesus disse que apenas aqueles que fazem a vontade de Deus entrarão no reino dos céus. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus também disse: ensine todas as nações a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Contudo, todas as igrejas do mundo estão transbordando de coisas que não são ordenadas por Jesus. Ao invés disso, elas estão rejeitando as coisas ordenadas por Jesus. Isso é realmente impressionante. O reino dos céus é um lugar que vocês podem ir por apenas dizer Senhor, Senhor e chamar o nome de Jesus? Nunca. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Deus nos deu seu testemunho a fim de colocar seu selo em nós, para que possamos conhecer que somos suas ovelhas e seus filhos. Que testemunho é esse? A Bíblia não diz que é a vida eterna? Diz, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Vamos confirmar, mais uma vez, se o testemunho de Deus é a vida eterna, através do qual podemos entrar no reino dos céus e ser selados como os filhos de Cristo. Vamos confirmar isso através da primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o quê? Tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. O fato de que Deus nos deu a vida eterna é o testemunho. No versículo 10, o que alguém que crê no Filho de Deus deve ter nele? Aqueles que têm o testemunho da vida eterna são aqueles que creem em Jesus. E Deus os agrupou. Há muitas igrejas nesta aldeia global e muitos crentes como os grãos de areia. Cada um deles pensa com confiança, já que eu creio em Jesus, já que eu creio em Deus, eu posso ir ao céu. Contudo, Deus nos deu um testemunho para distinguir claramente que tipo de pessoa é a pessoa que crê em Jesus. Foi dito que quem crê no Filho de Deus deve ter o testemunho de que Deus lhe deu a vida eterna. Então, como nós podemos ter a vida eterna? Através da Páscoa. Somente quando cremos na Páscoa
e praticamos tudo o que Jesus Cristo ordenou. O que Jesus disse que Ele daria àqueles que comem a carne do Filho do Homem e bebem o seu sangue? Jesus disse que Ele lhes daria a vida eterna. A Bíblia testifica que somente aqueles que têm o testemunho da vida eterna são os que creem verdadeiramente em Deus e seguem seus ensinamentos. Se é assim, dentre 7 bilhões de pessoas, há algum grupo ou organização que segue os ensinamentos de Jesus Cristo, comendo e bebendo o pão e o vinho da Páscoa, de acordo com a ordenança da Páscoa da Nova Aliança? Quem guarda a Páscoa desta maneira? Não é a Igreja de Deus, os filhos de Deus? Jesus prometeu claramente que através do santo pão e do vinho da Páscoa, Ele lhes daria a vida eterna. Ainda que haja muitas igrejas hoje em dia, muitas pessoas dizem: eu li muito a Bíblia, mas nunca ouvi sobre a Páscoa. Isso é algo muito deplorável. Nos 4 evangelhos, Jesus explicou detalhadamente todos os procedimentos e regulamentos para a vida eterna, que Ele pessoalmente ensinou e praticou como um exemplo para nós seguirmos. Contudo, eles excluíram o que Jesus explicou, com detalhes, como se não fosse possível encontrar na Bíblia. Toda vez que isso acontece, eu me sinto tão triste. Muitas pessoas dizem: se nós apenas crermos no sangue precioso de Jesus, podemos ser salvos. Então, qual é o propósito de existir todos esses regulamentos e procedimentos? Eles insistem que eles têm o testemunho neles porque eles creem em Jesus. Contudo, quando nós lhes perguntamos: vocês guardam a Páscoa? Eles dizem não. Eles não celebram a Páscoa, mas clamam ter o testemunho neles. Que testemunho é esse, então? Contudo, nós temos o testemunho de Deus. Nós devemos ter o testemunho de Deus, a vida eterna, certo? Nós podemos ir ao céu por conta própria? Nunca. Ainda que muitas pessoas clamam crer em Jesus, elas, na verdade, não creem nele. Então, o que Jesus disse? Ele disse: nunca os conheci. Deus negaria aqueles que creem nele, dizendo que ele nunca os conheceu? Não. Contudo, Jesus definitivamente disse que ele nunca os conheceu. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Deus diz que ele nunca os conheceu. Mas eles dizem que creem em Jesus. Isso é tão deplorável, não é? Deve haver um testemunho claro entre Deus e nós. Nós cremos em você, e vocês são minhas ovelhas. Com o que Deus estabeleceu seu testemunho? Ele o estabeleceu com a vida eterna, através da Páscoa da Nova Aliança. A Páscoa é assim tão importante. Por isso, ninguém pode ser salvo por apenas dizer: eu creio em Deus, certo? Vejamos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Está escrito neste versículo que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aqui, o que a Bíblia nos mostra? Mostra-nos que nos tornamos um com Cristo através do pão e do vinho da Páscoa. O que devemos fazer a fim de participar verdadeiramente do precioso sangue de Cristo? Nós devemos participar do pão e do vinho. Hoje, o que eu queria era transmitir a vocês a palavra de Deus, o mandamento de Jesus.
Preguem todas as coisas que vos tenho ordenado, para que todas as pessoas do mundo possam obedecê-las. Para isso, nós devemos conhecer o que Jesus nos ordenou pregar. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, Deus nos diz para não acrescentar nem tirar nada de suas palavras. E disse que se alguém acrescentar qualquer coisa às suas palavras, ele acrescentará as pragas. E que se alguém tirar qualquer coisa de suas palavras, ele tirará a sua parte da cidade santa do céu. Irmãos e irmãs de Sião, eu peço a vocês seriamente que preguem o que Cristo nos ordenou. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.